Bom, pessoal, tô aqui, só preciso aparecer minha cara lá. Aí, estão me ouvindo bem, né? Ok. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso canal do Zoom, na nossa sala, no nosso aplicativo, nosso programa, como queira chamar. Aqui no Zoom a gente discute temas relacionados à nossa religião de Umbanda. Hoje nós temos aí vários irmãos presentes, o Maurício, o Neres, o Pai Ronaldo, a Valquíria, a Jenny, que está com a telinha parada lá, mas daqui a pouco ela se apresenta aí, a Luana, a Valéria e a Ana. Mais pessoas daqui a pouco vão estar chegando aí. Hoje o tema é Exu na Umbanda. E hoje nós vamos direto para o tema, porque mesmo que a gente venha falar desse tema de uma forma simples, não dá. Tá? É um tema muito complexo, leva meses, eu posso dizer para você, só para compreender um pouquinho o significado do Exu na Umbanda. Então podemos até falar anos de estudo, que a gente ainda vai faltar muita coisa para entender os mistérios da linha de Exu. Mas a gente precisa começar a falar de Exu. Né? Se a gente não começar a falar, a gente não consegue dar andamento nesse estudo aí, principalmente quando falamos de Exu. Então hoje nós temos aí alguns itens que a gente vai falando. Tá? Eu vou falando os itens aqui, o Pai Ronaldo, o Maurício, todos os irmãos aí vão contribuir falando um pouquinho desses itens. Tá? Eu coloquei esses itens que a gente conversou antes para justamente dar um segmento nesse estudo. Então eu coloquei aqui o que é, para a gente começar, tá? O que é esquerda e direita, o que é Exu. Exu é o diabo? Qual o trabalho do Exu? Qual é o domínio de Exu? Por que Exu é considerado o mal e o bem? E Exu é um orixá ou uma entidade? Fica aí essa dúvida de muitas pessoas que muitas vezes nos perguntam, né? E a gente vem aos pouquinhos, vamos lá, vamos esclarecendo um pouquinho o que é Exu. Alguém quer começar a falar sobre o tema? Pai Ronaldo, Maurício? Vamos começar falando então, eu vou liberar aqui vocês liberam o microfone aí, tá? Eu queria começar falando, antes de falar de Exu, vamos começar falando do que é uma esquerda e do que é uma direita, né? Para que a gente possa entender a linha da esquerda e a linha da direita. As pessoas falam assim, a linha de trabalho da direita, a linha de trabalho da esquerda. O que é a linha de trabalho da direita e da esquerda? Qual é a finalidade dessas linhas, né? Para que a gente possa entender. Fique à vontade aí para começar a falar. Tem que liberar o microfone, Maurício. Tá. Ok. Eu não sei, especificamente vamos falar sobre, perdão, sobre o que são as linhas, é isso que quer que a gente inicie? Vamos começar falando assim, olha, o que é linha da direita, o que é linha da esquerda? Não quem são as linhas, né? Sim, sim. Quais são os arquétipos que participam? A gente já sabe que praticamente linha da direita são os arquétipos do preto velho, do caboclo, do erê e assim por diante. E a linha da esquerda? Exu, Pombogira, Exu Mirim, ótimo. Aí as pessoas meio que param nessa explicação e fica. Aí não entendem o que significa esquerda e o que significa direita. Esse é o princípio do nosso pensamento para entender por que o Exu é colocado. Não tem nada a ver com política, tá? Direita, esquerda, viu? Apesar de que, se você olhar bem, até tem uma semelhança, né?
Isso. Não poder, mas essa ideia de entender o porquê trabalhar na esquerda e porquê trabalhar na direita. Bom, eu vou dar o meu ponto de vista, né, sobre isso. Antes de da gente falar sobre esquerda e direita, é preciso que a gente entenda a questão dos polos magnéticos, né, polos positivos e polos negativos e os neutros, né, o neutro também. O que eu acredito, como eu vejo, né, segundo o que eu aprendi, e a gente torna a repetir aqui que nada que a gente está dizendo aqui deve ser tido como verdade absoluta. Mas enfim, nós temos faixas vibratórias e dentre essas faixas vibratórias nós temos a esquerda e a direita, tá? Sucessivamente elas representam os polos positivos e negativos. Contudo, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de positivo e negativo, nós não estamos falando de bem e mal. Bem e mal é um outro conceito que ele deve ser bem observado quando ao que se refere à Umbanda. Eu, na minha concepção, assim, eu entendo que esses polos, né, são faixas vibratórias. Então, como eu disse, o Criador, Oxalá, Zambi, como você queira chamar, ele está no centro dessas faixas vibratórias. Ele seria o marco zero, né? E toda a faixa vibratória que se encontra ao seu redor, ela tem uma correspondência magnética, né? Ah, algumas doutrinas de Umbanda, elas acreditam que essas faixas vibratórias, elas são referentes aos tronos de determinados orixás e também eles os têm como tronos opostos, né? Então eu vejo que a linha de direita e linha de esquerda, de certa forma, são referente a esses tronos, né? E aí o que que a gente precisa lembrar? Em algum momento, quando há uma queda vibratória mental, ela sempre implica em deslocamento para baixo, ou para baixa essa vibração. É que eu tô tendo cuidado para usar as palavras, porque quando eu falar negativamente, as pessoas vão achar que é coisa do mal, né? Então é isso que a gente tem que deixar claro. Nem toda vibração negativa, ela é maléfica. Ela, ela se refere a uma faixa vibratória, né? E mesmo havendo planos distintos, assim, sempre existem faixas vibratórias e subníveis vibracionais que eles têm suas contrapartidas, né? Então, assim, ó, quando nós atingimos um deslocamento de vibração mais abaixo, né, a gente pode dizer que a gente está virando essa vibração para a esquerda, tá? É isso vibratoriamente que a gente fala. E, o aumento de vibratório de forma positiva nesse polo vibracional, nós podemos atribuir que essa função ela se dá para a direita, né? É importante que a gente lembrar que as faixas ela tem como função, como é que eu vou te explicar? Como é que eu vou conseguir explicar? Elas são responsáveis por depurar, né? Uh, por exemplo, a faixa negativa, né? As vibrações negativas, elas depuram emocionalmente, né? E já os opostos, que seriam os positivos, eles absorvem parte dessa negatividade e ele contribui para otimizar algumas energias que elas são benéficas, inclusive auxiliando as faixas da esquerda, né, as faixas de vibração negativa. Mas algumas pessoas não acreditam nessa questão de faixas opostas, vibrações opostas. Isso vai depender da tua doutrina, de como tu vê isso. Mas inicialmente, só então para resumir a minha concepção de o que é esquerda, o que é direita, ela está
Nós temos então a criação, o nosso criador, que ele é o centro desse eixo, ele é o marco zero, e à sua direita, à sua esquerda, ou abaixo ou acima, existem faixas vibratórias distintas. Sendo que a esquerda é quando nós baixamos vibratoriamente, até pode-se dizer então de maneira negativa, mas isso não quer dizer que é o mal, como eu já falei. E a direita, positivamente, né, quando essa vibração é positiva, tá? Então essa é o meu ponto de vista, né? Eu acho que da minha parte é isso aí. Se alguém quiser contribuir mais sobre essa questão de esquerda e direita. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa? Vai lá, pai, Ronaldo. Bom, eu costumo dizer assim, para as pessoas que pensam dessa forma assim, que a direita é a linha dos bonzinhos, a esquerda a linha dos malzinhos, né? Eu costumo falar assim, então, olha, vamos pegar o seu corpo. Seu corpo você é dividido em duas partes, a direita e a esquerda. Quer dizer, se você é dividido em duas partes no seu corpo à esquerda, então a sua parte esquerda é ruim do seu corpo e a sua parte direita é boa. Só que é o seguinte, você precisa da sua parte esquerda para ajudar a sua parte direita, e a sua parte direita precisa da esquerda para ajudar a sua parte direita. Se não for assim, o que acontece? Se você não tem um braço, seja ele esquerdo ou direito, você tem um problema físico, certo? A Umbanda, se não tivesse a linha da esquerda, ela teria um grande problema físico, entendeu? Por quê? Porque a Umbanda precisa dos Exus. Como o Maurício falou e colocou muito bem, tá? Nem toda energia negativa é ruim. Muitas vezes você precisa de uma energia negativa para combater uma outra energia negativa, sabe? Tem que dar aquela explosão, porque se não der aquela explosão, o que acontece? Nada. Então, o Maurício falou muito bem, não tem muito assim que colocar em cima do que o Maurício disse disso daí, porque, meu, é muito completo o que ele falou. Ô, Pai Ronaldo, só se tu me permite, o Pai Ronaldo falou uma coisa que eu não tinha percebido aqui quando eu falei. Essa parte que é necessário às vezes, esse impacto, né, Pai Ronaldo, da esquerda para nos auxiliar. Assim como a gente, às vezes até para um momento de confronto ou de cura, às vezes a gente precisa do médico, mas às vezes a gente precisa de um soldado, de um policial ali, naquele mesmo instante agindo junto, né? Tipo, o senhor falou uma coisa que eu não estava falando aqui, não havia me ligado nessa questão aí. Muito legal, assim, por isso que é bom a gente trocar essas ideias. Bate, eu tô aprendendo muito com você. Mas, barbaridade, tio. Barbaridade. Eu ouvi os dois aí, eu vou tentar simplificar. Essa questão do lado do corpo é muito importante, porque a gente compreende que tanto a direita quanto a esquerda, eu vou até falar pelos dois, mas de uma forma resumida, pelo que eu entendi. A direita é uma linha de entidades e arquétipos que vão fornecer uma energia espiritual dentro daquilo que a gente necessita para sobreviver aqui na Terra, dentro dessa vida encarnada. Então nós precisamos de limpeza espiritual, incentivo, motivação, religiosidade. Isso está relacionado àquilo que nós acreditamos, né, de ter aquela motivação. Então a direita ela fornece isso, enquanto a esquerda ela absorve o negativo. Eu acho que é até por esse fato que existe a tronqueira, para servir de válvula de escape da energia negativa que contém no terreiro. Tá? Então, a esquerda ela é uma linha de trabalho que está absorvendo uma energia negativa. Por ela ter esse polo negativo, não significa que ela vai fornecer, nos dar o mal, a não ser que este mal venha para o bem. Foi aí que o Pai Ronaldo falou, né? Para combater o mal, muitas vezes necessita do mal. Mas o que é esse mal que a gente muitas vezes entende aos nossos olhos? Poxa, se eu tropeço, quebro a perna, aconteceu coisa errada comigo, aconteceu coisa do mal.
Sim, mas se você não tivesse tropeçado ali naquela calçada e quebrado a perna, você poderia ser atropelado por um carro e morto. Né? É um exemplo. É um exemplo. Então, muitas vezes a gente vê o mal que está acontecendo, mas a gente não consegue raciocinar que aquilo aconteceu para evitar algo pior. Então, não significa que o mal ele está acontecendo porque a energia do Exu está voltada para o negativo, ele só simplesmente nos dá o mal. Ele trabalha no campo energético negativo para absorver a negatividade. E muitas vezes ele tem que ele vai trabalhar, né, aquele mal para que a gente possa também evitar de cometer alguns erros claramente que está ali por acontecer. A linha de esquerda, então, posso abreviar mais ou menos dessa forma, que a linha de esquerda absorve energias negativas, não fornece, porque, a não ser que for por nosso mérito, tá? Ele não fornece, então ela absorve, enquanto o lado direito da Umbanda, os arquétipos da direita, nos fornece as energias positivas, assim também como ela muitas vezes deixa de nos oferecer a positividade pelo fato de não merecermos, até que mantenha seu equilíbrio. É o exemplo do nosso corpo que o pai Ronaldo disse. A gente não consegue viver sem o braço esquerdo, sem o braço direito, sem uma perna direita, sem uma perna esquerda. A gente fica manco, a gente perde o equilíbrio. Tenta tampar um olho e andar até a cozinha e voltar. Com certeza você vai tropeçar. Por quê? Porque isso é equilíbrio. E a vida espiritual, o campo espiritual, né, a espiritualidade nos fornece isso, esse equilíbrio, linha da direita e linha da esquerda, para que a gente possa manter equilíbrio. Mas nem sempre está voltado àquilo que nós desejamos, né? Está voltado às leis divinas. Então, eu estou certo ou estou errado? Se estiver errado, vocês podem me cortar. Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo ao nosso grupo. Você, para falar, é simples, é só você desmutar. Ah, que beleza. Escuta, por que no lugar de falar de positivo e negativo, que isso são energias que se trabalham de uma forma ou de outra, não se fala de bem e de mal? Porque às vezes eu estou trabalhando com a energia negativa, não quer dizer que ela é ruim. Eu estou trabalhando a energia positiva, ela pode não ser boa. Então, no caso, seria entre bem e mal. E é o que qualifica, né? Que o bem, o mal é só a ausência do bem. Então, esses conceitos, eles são interessantes nós guardarmos, que é para nós sabermos trabalhar direito. E veja bem, porque ele está trabalhando com energia positiva, ele não é bom. E porque ele está trabalhando com energia negativa, não quer dizer que ele é ruim. Não é? Então, é bom nós trabalharmos esse conceito também, que é para nós entendermos bem, começarmos a visualizar. Não sei se estou errado, mas é uma visão que eu tenho. Porque você não vai trabalhar só com energia só, porque senão você parece halterofilista português, né? O outro braço é fininho e o outro, não, você trabalha com as duas energias, porque isso te dá um equilíbrio. Né? Agora, o que nós estamos falando, o que nós trabalhamos realmente e combatemos é o mal, né? Que é a ausência do bem. E aí nós contamos com a ajuda dessas entidades que trabalham nesse nível. Né? Não é que eles não são negativos e tal, não. Ele trabalha, como eu diria aqui, eu vi depois eu vejo isso, né? Ele trabalha mais na parte de reparação dessas coisas todas, né? Como fosse um policial, alguém que zela por essas coisas. Alguém trabalha multiplicando essas coisas todas e alguém trabalha protegendo esse trabalho alguém trabalha como se estivesse protegendo, né? Cercando, fazendo com que tenha um bom andamento aquilo ali. E aí são eles, né, os Exus, eu não sei em que nível que está o papo, mas são os Exus que vão lá buscar o pessoal lá embaixo, que vai proteger, eles que têm esse trabalho maior. E é um pouco complicado você ver um Exu fazendo uma preleção evangélica. Ele até faz, né? Porque tem Exu que foi padre, tem Exu que foi... Peraí, Francisco. Você vai cortar os Twitter. Mas guarde sair um pouquinho aí, tá. Falar que eu entendo.
Guarda um pouquinho isso aí, porque eu acho que a gente conseguiu definir o que é direita e o que é esquerda. Tá? Faltando agora o quê? 8 minutos e meio para terminar o primeiro bloco, que a gente vai abrir o segundo. Vamos já entrar no segundo tema, que aí eu acho que você já começa a falar sobre isso. A segunda pergunta, eu acho que está bem claro, né, pessoal? Posso passar para a segunda pergunta? Para não ficar muito extenso? O que é o Exu? Agora sim. O que é o Exu na Umbanda? A pergunta, muitas vezes, que... Eu vou emendar as duas perguntas para depois a gente emendar no segundo bloco, tá? O que é o Exu e se o Exu é o diabo? Já que todo mundo fala assim, poxa, o Exu é diabo, o Exu é o capeta, é o capiroto, é o demônio, Exu, não sei das contas, Exu tranca-roxa, tudo isso aí é demônio. Não é assim que as pessoas passam na cabeça? Então, a primeira pergunta, o que é o Exu? E se o Exu é realmente o diabo? Se o Exu tem essa apresentação dentro da nossa religião de Umbanda com essa característica do diabo, demônio, capiroto, capeta, seja lá o que for. Tá? Vai lá, Francisco, agora eu acho que seria uma boa você falar aí, tá? Essa oportunidade para você começar esse tema aí. Bom, nós temos dois níveis, né? Eles se equilibram. Esse nível que seria um submundo, onde os Exus trabalham, Exus é o nome que nós damos, mas que é dado na Umbanda, né? Mas na verdade são guardiões, são aqueles que vão lá no submundo fazer esse trabalho, que seria como se fosse um trabalho de polícia, um trabalho de proteção, é o trabalho que vai lá muitas das vezes, é ele que ajuda aquela entidade a entender alguma coisa, porque as entidades de luz, eles têm um trabalho também específico, que é muito ligado à evangelização, à transformação das pessoas. Não que o Exu não faça isso, mas é que cada um tem uma função dentro dessa história que é para poder caminhar. Um espírito de luz, assim como o Pai Ronaldo, ele chega lá na erraticidade, lá os espíritos se espantam, né? Então, a necessidade a necessidade de alguém muito parecido com eles, na forma deles, para que chegue até lá e não afugente. E também ponha o respeito. Entendeu? Essa parte eu não vou dizer que sou eu, porque às vezes o cara aparece com chifre, essas coisas lá, não cai bem na minha cabeça. Mas eles se aparecem em diversas formas, são diversos Exus que nós temos aqui, que deve ser conversado a respeito deles depois, mas eles têm, cada um tem função, e tem uns que vão cada vez mais para baixo, né? Tem uns que eles trabalham em níveis, e isso nós vamos ver lá para frente. Níveis em situações e tal, mas é uma coisa interessante, porque eu conhecia com outro nome. Quando eu comecei a entender o que era Exu e os nomes, deu para... É bem enriquecedor essa história, viu? Pai Ronaldo. Isso é só um iniciozinho. Pois não? Pode falar um pouquinho do que é um Exu na Umbanda pra gente? O que é um Exu na Umbanda? Vou falar pelo que eu entendo, tá, gente? Até depois, se vocês quiserem também colaborar ou discordar, vocês estejam à vontade, tá? Para mim, Exu na Umbanda é praticamente assim, vamos dizer assim, tudo. Por que eu digo tudo? Não estou menosprezando entidade nenhuma. Eu adoro Preto Velho, Caboclo, Baiano, eu adoro todos, tá? Mas o Exu é o cara lá do eu desmancho, sabe? Eu faço, tá? O Exu é aquele lá que ele te dá, só que se você pisar na bola, com o terreiro, com seus irmãos, no terreiro, com seus irmãos, por parte de família, com seus amigos, com um monte de gente, ele te tira, tá? Exu é aquele que dá e tira, se for necessário. E eu não acho isso daí errado. Tem muita gente que fala assim,
Ah, eu fui no centro, eu ganhei isso, ganhei aquilo. Exu foi lá e me tirou. Mas peraí, tirou por quê? Qual foi o motivo? Você foi lá saber? Não, não fui lá saber porque eu não fiz nada. Como você não fez nada, Exu não tira nada de ninguém sem você ter feito alguma coisa. Então, Exu, o que que acontece? Muita gente confunde as coisas. E eu não vou entrar nesse mérito porque eu sei que o Maurício depois, mais para frente, vai acrescentar um negócio muito legal, sabe? Aí sim, aí eu vou querer conversar mais com ele sobre esse texto que eu sei que ele tem em mãos, né? Então, o que que acontece? Para mim, Exu na Umbanda é praticamente é, metade do terreiro, tá? Exu, ele cuida, Exu ampara, Exu, ele passa a mão, mas Exu bate também. Mas, olha, entenda o bater, bate com as palavras, que é o que mais dói. Exu não bate, não agride ninguém com mão, porque isso aí não é coisa de Exu, é coisa de médium, tá? Ele agride com as palavras quando ele tem que agredir, sabe? Coisa que outras entidades já são mais tranquilas. E com o Exu não tem meio papo, não. Exatamente. O que o senhor falou aí, eu só tenho aqui 2 minutos, eu vou falando aqui até finalizar para a gente poder entrar no segundo bloco. Para você que está acompanhando aí, vocês sabem que eu estou postando no YouTube, e às vezes as pessoas não entendem que o bloco dá continuação, tá? Então eu coloco separado justamente para não ficar aquele vídeo muito comprido, para que as pessoas possam assistir uma parte, depois uma outra hora que ela estiver mais tranquila, ela assistir uma segunda parte, o segundo bloco e o terceiro bloco. E eu não sei nem se esse tema vai levar até para o quarto bloco. Tomara que vá, porque é um tema muito gostoso. E o que o senhor falou aí de Exu é tudo no terreiro é praticamente a verdade. Não que ele seja mais do que as outras entidades, mas o trabalho dele é de sustentação e base, porque aquela negatividade ela se expande de uma tal forma muito mais fácil do que uma positividade. Ou a pessoa chega no terreiro já pensando negativo, já pensando nas coisas ruins, já pensando em vingança, já pensando, sabe, como é que eu faço para me livrar daquela pessoa que fez isso para mim. Então, até ela sair evangelizada, o primeiro ato é da pessoa chegar negativa, nem que seja por um motivo de saúde. Por que eu estou doente? Por que eu fiz para Deus para receber isso? Então, a primeira entidade ali a começar a trabalhar é o Exu. Porque o Exu já tem que começar a trabalhar na emoção daquele consulente, até mesmo do próprio médium, assim que ele chega no terreiro. Então, já por aí, ele é a sustentação do terreiro. É a base. E assim, se não fosse Exu, as entidades de direito também não conseguiriam trabalhar a positividade. É preciso aliviar essa dor. É preciso aliviar essa tensão negativa. Peraí, Francisco. Nós vamos virar o bloco agora, tá? Porque faltando menos de 30 segundos. Vamos virar o bloco, vou chamar e vamos dar continuidade no tema, tá bom? Roda, roda, roda o chacrinha.